Salve xadristas, tudo bem? Vamos hoje ver a defesa siciliana variante do dragão versus a variante Levenfish. Talvez vocês não conheçam essa variante, mas vale a pena ser conhecida por vocês, pois ela pode surpreender os jogadores de defesa variante siciliana do dragão que gostam apenas de estar estudando as variantes principais contra esta defesa. Vamos ver como é a variante Levenfish. Temos E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, G6 e o movimento F4 caracteriza a variante Levenfish. Um movimento também que terá grande importância aqui na Levenfish será bispo de F1 na casa em B5 cheque. Ele será encontrado em várias situações dessa variante. Vocês vão ver isso hoje. Aqui, naturalmente, as pretas acabam jogando com o bispo em G7 nesta posição. A partir daqui, começamos a variante, as complicações que ela oferece a partir do movimento E5. Após E5, vamos ter aqui a possibilidade de saída do cavalo sem captura do peão de E5 com D toma E5 e a captura D toma E5. Vamos começar com D toma E5 e algumas variantes, deixando claro para vocês que o aprofundamento nessa variante vai ficar por conta de vocês. Darei aqui para vocês apenas algumas ideias para que o vídeo não fique muito extenso. Então temos aqui D toma E5, F toma E5, já deixei com seta algumas possibilidades, ou todas as possibilidades na posição para o cavalo, vamos escolher apenas algumas delas. Por exemplo, cavalo G4. Após cavalo G4, temos o cavalo das pretas pressionando junto com o bispo de G7, o peão de E5. Aqui as brancas devem jogar bispo em B5 cheque, o lance chave da variante. Após bispo em B5, teremos rei F8, bispo em D7, cavalo em C6. Por exemplo, se jogamos com bispo em D7, observem que agora com bispo em B5, atacando o bispo de D7, ele estará cravado. Então jogaríamos aqui dama captura G4, ganhando este cavalo. Vamos voltar à posição e jogar agora com cavalo em C6. Após cavalo C6, teríamos cavalo captura C6. E, obviamente, se B toma C6, bispo toma C6 e bispo D7, bispo captura 8, dama captura 8 e as brancas teriam vantagem aqui. Mas, nesta situação, as pretas jogam dama captura D1 cheque, temos cavalo captura D1, A6 agora, bispo A4 e bispo em D7. Notem que agora, com a saída do cavalo, por exemplo, para D4, teremos bispo captura 4, mas as brancas devem seguir aqui com H3. Notem que se cavalo captura E5 para as pretas, temos cavalo toma E5 para as brancas com vantagem, então cavalo H6. E nesta posição, as brancas devem seguir com cavalo captura E7. Notem que as brancas vão ter vantagem e jogo ativo nesta posição. Por exemplo, se as pretas tentam seguir aqui com bispo captura 4, teremos como resposta o excelente movimento cavalo em D5. Notem que a ideia de cavalo D5 está atacando, por exemplo, C7 e B6 nesta posição. Um lance realmente muito perigoso aqui contra o jogador de pretas. Se, por exemplo, seguimos aqui com rei captura E7, podemos ter como variação bispo em G5 cheque. Notem que se, por exemplo, rei A8, teremos cavalo em C3 nesta posição. E se, por exemplo, bispo captura E5, notem que com bispo captura E5, temos bispo captura H6, sem sombra de dúvidas, mas as pretas aqui jogam simplesmente bispo captura C3 cheque, B captura C3, bispo captura 4. Obviamente, nesta posição, as brancas após bispo toma E5 não jogarão bispo captura H6, jogarão, na realidade, roque grande, um lance muito forte na posição. Notem que este movimento está ameaçando simplesmente torre de H E1, cravando o bispo que está em E5. E notem que se, por exemplo, nesta posição, nós temos bispo captura A4, teríamos cavalo captura 4, guardando a ideia de torre de H em E1 na variante. Seria muito perigoso e desastroso aqui para o jogador de pretas. Vocês podem aqui, sugiro a vocês, treinar esta posição ou anterior com outras variações. Vocês vão ver sempre as brancas mandando no jogo. Então, voltamos à posição. Após bispo B5, e nos resta agora, com bispo em B5, seguir com rei em F8. Após F8, para a infelicidade dos jogadores de pretas, a dama estará perdida após cavalo E6 cheque. E após cavalo E6 cheque, teremos bispo capturando E6 ou peão capturando E6. É claro que se bispo captura E6, dama toma dama, cheque mate.
E que se F captura 6, teremos antes da captura de dama, roque pequeno cheque. Observem que teremos que jogar cavalo F6, dama captura D8 cheque, rei F7 e finalmente dama C7, ainda garantindo o ganho do cavalo que está em F6, devido à cravada da torre que está em F1. Então vocês notam os riscos aqui dessa variante. Vamos voltar aqui à posição. Após cavalo G4, já percebemos que bispo B5 é destruidor na partida. Mas e após, por exemplo, cavalo em D5 nesta posição? Notem que após cavalo em D5, as brancas continuam com bispo em B5 cheque. Vamos ver mais uma vez que esse cavalo em C6, cavalo vai capturar C6, obviamente. E se bispo em D7, nesta posição, teremos cavalo captura D5 com ganho de cavalo. Logo, o que resta para o nosso amigo de pretas, rei F8. E após rei F8, as brancas jogam o sossegado roque pequeno. E as pretas não devem, de maneira alguma, jogar aqui, por exemplo, cavalo captura C3 devido a cavalo E6 cheque. E notem que após bispo toma E6, teremos mais uma vez dama D8, cheque mate. Vamos voltar à posição, roque pequeno. E vamos pensar da seguinte forma, supondo que nesta situação que já é difícil para as pretas decidem jogar com bispo captura em E5. Vamos seguir aqui com cavalo captura D5, dama captura D5, bispo em H6 cheque. Após este movimento, teremos duas possibilidades, bispo em G7 e rei G8. Vamos ver o que acontece com ambas. Temos aqui bispo em G7, natural, mas aqui vamos seguir com bispo toma G7, rei captura G7, cavalo F5 e notem que a dama está perdida, pois teríamos aqui dama captura F5, torre captura F5 e bispo captura F5. Obviamente, esta posição é totalmente favorável ao jogador de brancas. Vamos voltar à situação e agora jogar bispo H6, o aparentemente sossegado rei G8. Mas após rei G8, temos um lance belíssimo aqui para o jogador de brancas, cavalo em F5 nesta posição. Notem a força deste lance. Por exemplo, se tentamos dama tomar dama, teremos cavalo E7, cheque mate. Se tentamos capturar, por exemplo, o bispo, teremos simplesmente aqui nesta posição, cavalo E7, cheque mate mais uma vez. Então, neste caso, precisamos controlar a casa E7, e aí vamos tentar, por exemplo, o movimento dama C5 cheque. Após dama C5 cheque, teremos simplesmente bispo em E3, dama em C7, cavalo H6 cheque, seguido de rei G7 ou rei F8, torre F7, cheque mate. Vale ainda lembrar uma variação aqui para vocês, com bispo em G7, no lugar de bispo captura G7, também teríamos bispo em C4. Olha que lance também perigosíssimo na posição. Se dama captura C4, cavalo é 6 cheque. Observem que teremos mate com dama em D8 para as brancas aqui. Ou seja, muito arriscado jogar essa variação, como vocês puderam ver, seguindo com a captura D toma E5. Mas vamos seguir ainda com mais uma possibilidade. Cavalo em D7. Cavalo em D7 também é arriscado e as brancas devem seguir com E6 na posição. Este movimento E6, em muitos casos, é respondido com o movimento, por exemplo, cavalo E5. E temos mais uma vez bispo em B5 cheque nesta posição, jogado pelo jogador de brancas. Podemos ter cavalo de B em C6, E toma F7, rei captura F7, roque e bispo em F6. E notem que esta posição também ela é rica em ideias para as brancas. Então, vale a pena estar jogando também aqui, principalmente em partidas de blitz ou xadrez rápido, essa variante. O jogador de pretos terá que encontrar todas essas situações que vocês vão ter o domínio se estudarem com aprofundamento a variante Levenfish. Então vamos voltar aqui. E também temos após E6 o movimento F toma E6, cavalo toma E6, bispo captura C3 cheque, peão captura C3, dama A5, bispo em D2. E esta posição também oferece muita tática ao jogador de brancas. Por exemplo, se as pretas tentassem aqui dama E5 cheque, teríamos simplesmente dama E2. Notem que com a ameaça de dama captura E5 seguido de cavalo C7 cheque na posição. Então a posição continua não sendo fácil aqui também para as pretas jogarem. Se, por exemplo, tentassem aqui dama captura E2, por exemplo, e bispo captura E2, observem que não teriam cavalo A6
com segurança devido a bispo toma 6 nesta posição. Então vale a pena realmente experimentar essa variante para ver como o jogador de pretas vai estar preparado para ela. Voltamos à posição até E5 e agora vamos ver as pretas não capturando o peão de E5 nesta posição. Vamos ver aqui. Por exemplo, se agora cavalo em G4, observem que teremos aqui também bispo em B5 cheque. E notem que se cavalo em C6, como já foi discutido aqui por nós, teremos cavalo capturando C6 com grandes complicações. Se bispo em D7, para que vocês possam ver, vamos ter mais uma vez dama toma G4. E se o rei vai a F8, teremos uma posição onde as pretas não podem fazer roque, falta desenvolvimento na lado da dama e as brancas vão continuar criando problemas aqui para o jogador de pretas. Então, vamos voltar e vamos considerar agora o movimento cavalo D7. Contra cavalo D7, mais uma vez, teremos aqui o movimento E6, que também vai trazer problemas para o jogador de pretas. Por exemplo, se temos aqui cavalo em F6, podemos jogar com toma F7, rei captura F7 nesta posição. Podemos seguir com lances como bispo em D3, bispo em D3, bispo em C4, bispo em E2. São as possibilidades que podemos seguir com uma posição também de luta para o jogador de brancas e de muita confusão. Se você gosta de confusão, essa variante vale muito a pena. Temos aqui, analisem com profundidade também contra cavalo D7, este E6 eu recomendo. E também temos cavalo H5 como possibilidade das pretas, uma possibilidade segura. Não se enganem com o movimento G4 nesta posição, pois podemos nos deparar com cavalo captura F4, bispo captura F4 e D toma E5. E notem que aqui o jogador de pretas vai conseguir recuperar a peça. Logo, o cavalo H5 pode parecer um problema para as pretas, mas não é. Mas aqui seguimos com bispo em B5 cheque, bispo em D7 e eu recomendo aqui o movimento dama E2, porque a minha recomendação, geralmente, muitos jogadores seguem com o movimento E6, mas minha recomendação é jogar o tranquilo e também traz o mínimo de vantagem para as brancas, dama E2. Após dama E2, por exemplo, podemos ter aqui na variante, para vocês verem e terem ideia, por exemplo, aqui poderíamos ter cavalo C6, que seria, obviamente, uma possibilidade de D toma E5, teremos cavalo tomando D4, não jogaremos dessa forma a posição, podemos seguir com cavalo captura C6, B captura C6 e bispo em D3. E notem que as brancas estão jogando aqui uma posição muito boa para elas, muito confortável. Então fiquem atentos a estas ideias que estão aqui possíveis na variante após dama E2. Podemos ter também aqui A6, jogado pelo jogador de pretas, que vamos seguir tranquilamente com bispo toma D7, cavalo captura D7, e aqui vamos jogar o tranquilo e bom cavalo F3. Simplesmente vamos recuar o nosso cavalo para F3 e aguardar os acontecimentos na partida. Observem que sempre estamos guardando a ideia de G4 nesta posição. Temos aqui D toma E5, F toma E5 e dama em B6 para as pretas. Teremos alguma continuação ainda aqui? Sim, poderemos seguir com bispo em D2, por exemplo. E se, por exemplo, aqui as pretas decidissem seguir com roque pequeno, teríamos roque grande com excelente posição para as brancas. A variante Eleven Fish é uma variante antiga. Em sua época surgiu como uma grande sensação, grande forma de enfrentar a variante siciliana do dragão. Mas será que as pretas têm formas de defender mais adequadas para evitar variação? Sim, temos que mostrar também aqui como as pretas poderiam jogar duas posições possíveis. Após F4 das brancas, o bispo G7 não é o mais recomendado para a posição. Temos duas possibilidades, cavalo de BD7 para evitar justamente o E5 e também a variante baseada em cavalo em C6. Mas não vamos abordá-las aqui. Se você é jogador de defesa siciliana variante do dragão e não conhece a Eleven Fish, sugiro que estude todas as variantes que foram mostradas e essas duas possibilidades de segurar a possibilidade de ataque das brancas com a Eleven Fish. Espero que vocês tenham entendido as variações que foram dadas aqui por nós. Existem muitas outras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para dar apoio ao nosso canal. Espero também contar com seus comentários. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!